E aí, tudo tranquilo? Essa aqui é a nossa aula 11 do curso básico de programação em Bash. E hoje a gente vai falar sobre o loop for. Loop, de uma forma geral, em qualquer linguagem de programação, é uma estrutura de fluxo que altera o fluxo do programa da seguinte forma: ele cria um laço de repetição, ele repete um determinado bloco de comandos a partir de algumas condições ou a partir de algum tipo de dado que você insere para gerar esse loop. Por exemplo, uma contagem de 1 até 10. Então, enquanto você está contando de 1 até 10, você está realizando um bloco, está executando um bloco de comandos, tá, em loop. Então, isso aqui é um loop. Tá? E no caso do Bash, nós temos alguns loops, dentre eles o chamado loop for, que basicamente tem a origem na ideia de que para um determinado valor faça alguma coisa. Tá? E de onde vêm esses valores? No caso do loop for, do Bash, vem de uma lista de valores, que pode ser uma lista de palavras de uma string, pode ser a lista de elementos de uma array, ou até mesmo operações aritméticas. Então é isso que nós vamos ver hoje. Basicamente, o comando for, na definição do próprio manual do Bash, ele executa uma sequência de comandos para cada membro de uma lista de itens e tem a sintaxe geral da seguinte forma: for, que é o comando em si, nome, que é uma variável que você cria, ele não precisa ser chamada nome, tá? Basicamente é qualquer variável que você crie nesse ponto aí, para armazenar o quê? Cada um dos valores na lista, in list, tá certo? Aí você precisa do nome, que é a variável temporária, vamos dizer assim, que vai armazenar cada um dos valores existentes na lista, cada um por sua vez. Aí ele vai executar comandos e você pode usar essa variável nome dentro desses comandos. Então esse é o lado legal do comando for. Você pode criar uma variável baseada nos elementos da lista, temporariamente armazenar aqui e utilizar esse valor, o valor dessa variável, para executar algum comando. A outra sintaxe possível é essa daqui, ó, em uma linha só, muito utilizada aqui no terminal, né? Que é a mesma coisa, se você reparar bem, isso aqui é um ponto e vírgula, tá certo? Muita gente escreveria dessa forma aqui, ó, for nome, aí pode ou não ter in list, lista, eu vou explicar por que já já. Aí dá enter, do, done, e aí vem os comandos aqui, tá? Isso aqui é exatamente a mesma coisa disso. Repara que tem um ponto e vírgula, que significa basicamente que foi dado um enter ali, tá certo? Então é a mesma coisa aqui, ó, é uma quebra de linha que foi feita. Eu gosto mais dessa anotação aqui, porque deixa a leitura do bloco mais simples. Aqui eu tenho duas linhas para representar o início do bloco. Aqui eu tenho uma só. Mas, na verdade, na prática, com esse ponto e vírgula, é claro que são duas linhas, né? Para o ponto de vista do Bash. Ok? Bom, a outra forma de fazer isso seria no terminal, aqui, ó, dessa forma aqui. Aí você pode executar um loop, pode executar um loop numa linha só do terminal, mas de novo aqui, ó, ponto e vírgula para o ponto de vista do Bash é como se você tivesse mudado de linha, tá certo? Então é basicamente a mesma coisa. Bom, isso aqui dentro de uma estrutura de programa é o que a gente chama de bloco. Para o Shell isso se chama comando composto, tá? Nós já vimos um comando composto quando nós falamos das expressões aritméticas. Eu lembro, lembra inclusive que eu falei que, de certa forma, a expressão aritmética dessa forma aqui, ó, era a forma padrão do Bash trabalhar com expressões aritméticas. Tá? Nós vimos várias e essa aqui é o que eu falei que era padrão. Porque essa aqui tem a vantagem de você poder utilizar, por exemplo, em outros comandos compostos, como, por exemplo, o if ou o for. Tá certo? Então, é por isso
que eu disse que era mais ou menos, a gente podia dizer que era a forma padrão de realizar, de efetuar expressões aritméticas. Mas o importante aqui também é que você lembre que eu também disse que essa forma de fazer expressões aritméticas também era chamada de comando composto. Tá certo? Muito bem. E nós já falamos o que são esses elementos, né? O nome, pelo menos, eu falei. Tá? O nome é uma variável que armazena temporariamente cada um dos valores dos elementos da lista, dos membros dessa lista. E em lista, e é bom você pensar nisso como um todo, em lista e não apenas lista, ele até certo ponto ele é opcional, tá? Basicamente pelo seguinte. Bom, primeiro o que ele é? A lista dos valores que serão percorridos nesse loop, nesse ciclo de repetição, nesse laço de repetição. Mas quando ele está omitido, o loop for assume que a gente está falando dos argumentos passados para um script, como se estivesse escrito ali, cifrão, arroba. Se vocês derem uma olhadinha lá na nossa aula sobre variáveis especiais, vocês vão ver que se refere a todos os argumentos passados por o script. Então, em todos os argumentos passados para o script, aí tem um loop, ok? Mas quando a gente utiliza a expressão aritmética, o in lista inteiro é substituído pela expressão aritmética. Primeiro eu quero testar isso aqui. Mas para testar, eu preciso que vocês entendam, visualizem melhor o que é essa tal dessa lista. Então eu vou aqui para o terminal. Tá? Aqui são os arquivos que a gente tem aqui nessa aula. Eu já deixei preparado um script test for, que é esse que a gente está editando aqui, por isso que hoje vocês estão vendo 3 janelas de terminal. Então vamos lá, vamos limpar isso aqui, como eu tinha feito antes, e vamos fazer um exemplo. Digamos que a minha lista seja uma lista de compras. Então eu vou criar aqui um for para percorrer todos os elementos dessa lista de compras e mostrar para mim através de um comando echo. Então, for. Aí essa minha lista eu vou chamar de compras. Compras in, ou melhor, produto. Vamos colocar assim, produto. Vai ficar melhor. Opa, foi sem querer o dedinho aqui. Vamos colocar leite, pão, margarina e café. Tá? Isso aqui é a lista. Eu posso escrever uma lista assim, se eu quiser. Tá? Evidentemente, isso pode não ser prático na maioria dos casos, mas é possível. Isso é uma lista, literalmente. São 4 strings, é uma string com 4 elementos aqui separados por espaço. Tá certo? Aí, definida a lista, olha lá, ponto e vírgula, no caso, a gente está fazendo essa sintaxe aqui em uma linha, tá certo? Aí vem a outra parte do comando, por isso que ele é comando composto, do. Do é fazer, faça. Faça o quê? Vamos só exibir com echo o valor da variável temporária produto, que vai ser modificado a cada ciclo, tá certo? E, finalmente, done, feito. E aí, dando Enter, ele vai pegar cada um desses elementos, aqui ó, e vai executar o comando echo. Então, é exatamente essa a definição e a função do comando composto for. É claro que isso aqui não é prático e eu posso trabalhar com variáveis. Então, esse mesmo comando aqui, em vez de eu fazer leite, pão, margarina, café, eu posso definir, é claro que não vai dar certo, né? Mas eu vou fazer primeiro aqui, ó, compras. Que ele vai pegar essa lista de uma variável chamada compras. Eu vou dar Enter aqui, só para ficar registrado, mas eu vou criar a variável compras agora, ó. Compras igual. Mesma coisa, ó. Leite, pão, margarina, café, bolacha ou biscoito. Ah, não sei. Ô, rapaz. Bolacha ou biscoito?
Tá certo? Beleza, deixa eu limpar, ó. Defini a variável compras e agora eu vou executar o loop for. For produto em compras, eu quero que ele me mostre cada um dos produtos. Ok? Esse comando, inclusive, podia ser um pouquinho mais complexo, né? Por exemplo, eu podia fazer uma concatenação aqui, eco comprar produto. Tá lá, comprar leite, pão, margarina, café, bolacha. Eu podia fazer outros tipos de operação, isso aqui, aí vai da necessidade. O importante é que a gente tem esse loop para executar comandos a partir de uma lista qualquer, tá certo? Limpando. Então agora a gente já viu o loop for em ação, a gente já sabe o que ele faz, agora vamos ver alguns detalhes. O primeiro que eu quero conferir com vocês é exatamente essa aqui, ó. Será que se eu realmente não colocar o em lista, ele vai assumir que é isso aqui, todos os argumentos que eu passar para o script? Então eu fiz aqui um script, não fiz ainda, está vazio, né? É o teste for, e eu vou dizer simplesmente o seguinte: for argumento, tá vendo que eu posso usar qualquer nome? For argumento do done. Eco. Opa, desculpe, aqui não tem essa. Aqui eu estou criando a variável, tá? Por isso que não tem o cifrão na frente. Aqui eu estou chamando a variável e aí vai ter o cifrão na frente. Tá? Muito bem. Só faz isso esse nosso script, ok? Vou salvar e vou chamar aqui embaixo. O nome do script é teste for. Então, ponto barra teste for. Eu vou colocar também banana, café, leite, açúcar, que mais? Margarina, pão. Então, olha só, aqui está o script e cada uma dessas palavras aqui vai ser reconhecida lá pelo bash, né, como um argumento. E esse argumento vai receber números de 1, 2 e assim vai. São aquelas variáveis especiais posicionais que representam em ordem cada um dos argumentos passados para um script. Dando um Enter aqui, tá lá. Ele fez exatamente isso. Ele pegou cada um dos argumentos, tá vendo? A banana, café, leite, açúcar, margarina, pão, mesma coisa aqui. Ele pegou cada um dos argumentos e fez um eco desse argumento. Tá certo? Dessa string. Então, é assim que funciona quando a gente não coloca o in lista, o in e alguma coisa que representa a lista. Ele automaticamente vai identificar que a gente está tentando listar todos os argumentos. Beleza, já voltamos aqui com tudo preparadinho para você, para falar agora do uso de expressões aritméticas no lugar da lista. Repara que nessa sintaxe aqui, de quando a gente usa expressões aritméticas, a gente não usa o in. A gente substitui todo in lista aqui no comando por uma expressão aritmética. E é isso que a gente vai ver agora, tá? Isso aqui pode ser qualquer expressão. Normalmente a primeira determina uma condição inicial, a segunda uma condição para encerrar esse loop, tá? E a terceira é algum tipo de modificação feita numa atribuição aqui inicial em expressão 1. Pode ser um incremento, por exemplo, pega o valor inicial e soma mais um, mais um, mais um, enquanto essa condição for atendida, e a gente vai ver isso aqui agora. Só um detalhe antes da gente ver, é que existem formas mais simples da gente trabalhar com a criação de sequências numéricas. Se for esse o caso, de você estar usando uma expressão aritmética aqui, saiba que isso aqui é muito comum em outras linguagens, mas o Shell, o Bash, ele tem outros recursos que substituiriam 99% dessas aplicações onde você faria expressões aritméticas. Eu vou mostrar isso para você aqui agora. For. Aí vem uma expressão aritmética. N
Como é expressão aritmética, a gente está aqui liberado em relação a espaços, né? Lembra da aula lá de expressões aritméticas. Então, o valor inicial, vamos dizer que meu n, que é a variável que eu estou criando aqui agora, tem o valor inicial de 1. Aí, enquanto esse n for menor ou igual a 10, tá? E podia ser só menor, né? Porque, bom, não podia, nesse caso aqui não podia. Menor ou igual a 10, enquanto ele for menor ou igual a 10, você vai continuar esse loop. E enquanto o loop não acabar, eu quero incrementar em mais 1, lembra disso aqui, ó? Ou poderia fazer assim, n igual a n mais 1, mais 3, qualquer coisa. Mas como é mais 1, a gente pode colocar dessa forma. Tá? Aí o loop continua. E aqui vem o done, que eu sempre coloco antes para não me esquecer. E eu vou só fazer um eco do valor de n. Tá? Para não complicar os nossos exemplos. Você precisa ver a coisa funcionando, não tentar resolver todos os casos em que você pode aplicar o comando for nesse momento. Bom, está feito aqui, se eu não digitei nada errado, a gente vai testar aqui embaixo, ó, ponto barra, teste for. E ele foi contando de 1 a 10. Agora, é exatamente aquilo que eu ia dizer para vocês, da condição aqui, né? Quando é 1, o n é menor ou igual a 10? Sim, ele é menor ou igual a 10. No caso de 2, o n é igual a... Aí somou mais 1, né? Ficou 2. Aí no caso do 2, é menor ou igual? É. 9 é menor ou igual? É menor. 10 é menor ou igual? É. E 11 é menor ou igual? Não. Aí já é maior que 10. Aí vai retornar um erro, né? E nesse caso, o script, o loop vai ser interrompido. Tá? Então aqui vai ser 0, e enquanto for 0, ele vai continuar. No caso de expressões aritméticas, é o que vai acontecer. Enquanto isso aqui estiver retornando verdadeiro, ele vai continuar fazendo o loop. No momento que sair do status, mudar do status de saída de sucesso, ele vai parar de fazer o loop. Então, por isso que o resultado foi esse. Eu poderia fazer também, aqui, ó, em vez de somar mais 1, eu posso ir somando mais 2, né? Igual a n mais 2. Para saltar, sempre ficar saltando um número. Então, deixa eu salvar aqui. Deixa eu limpar e vou executar de novo. Aí ele foi para 1, 3, 5, 7, 9. O próximo seria 11. E aí já não seria menor ou igual a 10. Tá? Então essa é a ideia desses loops. E essa aqui, na verdade, em qualquer outra linguagem você vai ter um for nessa estrutura aqui. Normalmente isso aqui viria às vezes vem entre parênteses, às vezes vem assim, ó, entre chaves. Cadê, ó? Porque aí depende da sintaxe, né? De cada linguagem. Por exemplo, poderia ser algo assim, ó. Em vez do do e do don't, tá? Poderia ser uma estrutura desse jeito, tá? Mas qual é o objetivo principal de utilizar uma expressão nessas outras linguagens? É basicamente fazer um contador. Tá? É um contador, alguma coisa que vai contando e vai alterando o número para poder trabalhar com esse número aqui no meio, nos comandos. Tá? E como essa é a grande maioria das aplicações desse tipo de loop for, todo mundo que chega no Bash já começa a pensar nisso. E eu vou adiantar uma coisa que está lá no final dessa aula para vocês entenderem do que eu estou falando, que não precisa. Porque o comando for, comando composto for, o loop for, deixa eu apagar aqui, eu devia ter usado o Ctrl K, mas vamos lá. A gente pode usar uma coisa que a gente já viu, que é a expansão de chaves. Então eu posso contar de 1 até 10. Olha só que fácil. Faça isso. Done. Aí eu faço aqui o que eu fiz antes, echo n, certo? Salvei meu script, limpei,
executei novamente e eu tive o mesmo resultado, sem precisar fazer conta. Tá? Isso aqui o Bash cuida para mim e é muito mais rápido. Por isso que normalmente essas expressões elas ficam para casos muito particulares que eu não consigo nem imaginar agora, porque o maior uso dela, o principal uso dela é basicamente a de um contador. E aqui a gente tem esse contador. E se eu quisesse fazer como você fez lá no outro exemplo, onde eu vou, em vez de ir de 1 em 1, eu vou de 2 em 2. Tudo bem, é só dar mais 2 pontinhos aqui e dizer o salto que eu quero dar, ou o step, né? Como se fala em inglês. Qual é o salto ou passo de incremento dessa contagem? Vamos lá, 2. Tá? Salvei, limpei e executei. 1, 3, 5, 7, 9. Tá certo? 1, 3, 5, 7, 9 foi o resultado anterior. Isso aqui foi quando eu usei a expressão aritmética. Aqui embaixo foi feito com a expansão de chaves. Não é legal? É muito bacana e a gente tem opções aqui para várias coisas. Além de números, eu poderia usar caracteres alfanuméricos ou então trechinhos de palavras. Por exemplo, eu posso colocar assim, ó, AB, ou melhor, A Z. Não, vou botar Z é muita coisa, vou colocar AJ, tá? E aí criar um outro caractere, lembra que isso aqui é um caractere, né? B não, colocar também de A a J. Vamos ver o que ele mostra pra gente. Tá? Vamos ver qual é a saída. Aqui não seria N de número, mas enfim, funciona pra gente do mesmo jeito. É N de nome agora. Tá? Limpei, teste for. Opa, não salvei. Faltou isso, né? Deixa eu limpar agora. Tá vendo, ó? Ele criou pra gente combinações. Olha que máximo. Eu poderia fazer também assim, ó. Para fazer, por exemplo, as 100 dezenas da lotomania, ó, de 1, ou melhor, de 0 até 9, e aqui também, de 0 até 9. Tá? Salvei, limpei, executei. Olha aqui, ó, todas as dezenas da lotomania com o 0 na frente. Não é legal? Para quem faz a aposta da lotomania, é uma mão na roda. Pode fazer um script em Bash para calcular suas chances ou então até para calcular a próxima aposta. Mas não esquece de dividir o prêmio comigo. Tá legal? Então, brincadeira à parte, isso aqui é muito comum em outras linguagens e pode ajudar quem está migrando para o Bash. Mas isso aqui é muito mais fácil para fazer a mesma coisa. E ainda tem a vantagem de você poder concatenar strings. Tá certo? Então, a menos que realmente seja impossível resolver através de uma lista gerada por uma expansão de chaves, aí é bom evitar esse tipo de construção aqui. Tá certo? Muito bem. Nós já mostramos logo nos primeiros exemplos do Loop For a utilização de listas de strings, tá? Ou de palavras numa string separada, palavras separadas por espaços, tá? Também na forma de uma variável contendo uma string com palavras separadas por espaços, tá? Isso a gente viu logo no começo e evidentemente não preciso exemplificar de novo, mas tem alguns detalhes aqui que precisam ser observados. Então vamos só fazer uma retrospectiva aqui. Sei lá, frutas igual a banana barra N, laranja barra N, abacate, certo? Não coloquei aspas, certo? Eco, também sem aspas, frutas. Repara, o barra N, o barra aqui, ele teve a sua função primária preservada, que é o que? Escapar o próximo caractere. Quando a gente fala escapar, significa que tudo que vem depois o primeiro caractere que vem depois dessa barrinha invertida, ele é considerado uma string literal. Então, por isso que aqui entre banana e laranja eu tenho um N literal, e aqui entre laranja e abacate eu tenho outro N literal, tá? Então aqui ele simplesmente entendeu
que essa string n, esse caractere n, era para ser preservado no seu valor literal, tá certo? Ele não entendeu esse código ANSI-C, esse caractere de controle, ok? Se eu fizer isso aqui entre aspas, ok? E der um eco frutas novamente, você vai ver que ele manteve o barra n. Porque o escape aqui, no caso de aspas duplas, ele só vai, escapar os caracteres cifrão, o sinal de crase, que é para uma substituição de comando, certo? E a própria barra. Nesse caso aqui, das aspas, todos os valores são literais, menos esse, o cifrão e aquela crase. Até aqui, tudo bem. Você vê que ele não escapou o barra N. Tá? Virou barra N mesmo. Ele não fez como antes, mantendo o significado. Tá? Se eu fizesse... eu posso mudar aqui. Ó. Eu estava pensando no exemplo aqui. Ó, barra cifrão laranja. Ok? Eco frutas. Olha aqui. Dessa vez ele escapou o cifrão, porque aqui, no caso, eu poderia ter colocado uma outra variável aqui dentro. Então, ele escapou para dizer que isso aqui era para ser literal. Você está entendendo? Então, isso é possível fazer apenas em aspas duplas. Eu vou limpar para mostrar o caso das aspas simples agora. Ó. Vou deixar ali o barra cifrão para vocês verem. Ó. E dando um eco frutas. Repara, nada foi escapado, tá certo? Ele simplesmente manteve, preservou o valor literal de todos os caracteres dessa string. Vou comparar de novo com aspas duplas para você perceber a diferença. Olha lá, ó. Na aspas duplas, o caractere cifrão, quando aparece aqui, ele é uma exceção, então o escape funciona, tá certo? Ele foi escapado, mas o N, o barra N, não é uma situação especial e ele foi preservado. Tá? Aqui, ele manteve literal todo mundo, inclusive a barra invertida. Ok. E sem as aspas, de novo, vamos fazer sem as aspas, só para você ver. Eu vou substituir aqui, tá, por cifrão, como nos outros exemplos, e eu vou tirar as aspas e fazendo um eco, tá? Aí é óbvio que todos os caracteres que foram escapados foram considerados literais, tá? Mas nenhuma dessas três opções reconheceu aqueles caracteres ANSI C, no caso barra N, que está ali no meio, aqui ó, barra N, e que é um desses caracteres. E é aí que entra um outro tipo de aspas, que é, e aqui eu vou colocar barra N, que é o cifrão aspas simples envolvendo a string. Tá? Basicamente você está iniciando uma expansão de aspas simples, tá? Onde tudo é literal, mas com o cifrão na frente, os caracteres ANSI-C, os caracteres de controle, são transformados em seus respectivos significados. Então, eu fiz aqui essa nova variável, vou limpar, vou fazer de novo, e observa como já é diferente. Olha lá. É claro que a gente está, dessa forma de fazer o eco, a gente não vai ver quebras de linha. Mas onde tem quebras de linha, o shell expandiu, nesse caso, para espaço. Tá? O que é totalmente diferente. Deixa eu fazer ali das aspas. Cadê as aspas? Aqui. Barra N. Tá? Repara que ele mantém o caractere ali dentro. Tá certo? Não interpreta aquilo. Aqui ele interpretou como um caractere de controle, mas como quebras de linha
no eco, normalmente, eles são substituídos por espaço. Foi isso que a gente viu na tela. Mas eu também poderia fazer assim, ó, entre aspas. Será que rola? Não. Opa, eu não mudei, né? Será que rola se eu fizer entre aspas? Aí sim, porque entre aspas, o eco, ele vai preservar as quebras de linha. Cadê? Deixa eu limpar aqui para fazer de novo. Ó, assim, aí um eco sem aspas, tá lá. As quebras de linha foram transformadas em espaço e agora com aspas, os caracteres de controle foram preservados e ele vai exibir com a quebra de linha. Lembrando que isso é equivalente a quê? Cadê o com aspas de novo? Eu quero aquele com aspas. Aqui. Isso aqui, ó, é equivalente a... Eu criei essa string e dei um eco menos frutas. Tá? Mas isso aqui é uma alteração do comando echo que faz com que ele interprete os caracteres de controle, execute caracteres de controle. Por padrão, o echo vem com esse "-e" maiúsculo, tá? Que não executa nada. Muito bem. Então, esse era o detalhe que eu queria falar antes de continuar sobre o ciclo, né? Sobre a gente percorrer as palavras de uma string, porque aí a questão dos separadores, dos campos, né, que isso aqui acaba sendo uma string, quando a gente divide em separadores, em delimitadores, cada palavra se torna um campo. Então é por isso que tem aquela variável de ambiente que nós vimos, IFS. Muito bem, eu criei aqui um exemplo para a gente, tá? Onde nós vamos pegar uma lista de compras novamente, tá lá, pão, leite, ovos, margarina, café, tudo separadinho, bonitinho por espaço, e vou realizar o for. É claro que você já sabe o que vai acontecer, porque o comando for, comando composto for, vai pegar e vai entender essa string compras como uma lista de palavras separadas por espaços, certo? Então a gente já sabe o que vai acontecer quando eu executar aqui embaixo, teste for. Tá lá, cada item veio numa linha, certo? Mas não é raro a gente obter esse valor, o valor dessa variável, obter essa string, através de outro comando ou através de uma outra fonte de dados, onde cada informação vem, por exemplo, separada por uma vírgula ou um ponto e vírgula, tá? Ou um outro caractere qualquer. Se eu modificar ali agora, colocando vírgulas entre os produtos, e se eu salvar, ó, salvar e executar, ele vai entender que isso é uma string só, tá? É uma palavra só. Então, eu preciso, nesse caso, informar para a minha seção do shell qual é o separador que eu devo utilizar, tá? Aqui dentro do script, então, eu redefino o IFS para o caractere vírgula, certo? E normalmente a gente usa aspas simples para preservar o valor literal da string de separação, tá? Salvando aqui agora, limpando, sem modificar ali em cima, tá tudo separadinho por vírgulas, tá? Executando o teste for, agora sim, cada um daqueles elementos foi considerado uma palavra diferente, um item diferente da lista. Perfeito. Eu vou apagar o IFS aqui e vou modificar a minha lista. Agora, a minha lista, isso está vindo aqui de uma variável que eu estou digitando, gente, mas, às vezes, alguns comandos retornam para a gente a string na forma de lista, sim, separada por quebra de linha. Aqui, a separação da lista seria quebra de linha, certo? O que acontece se eu executar esse for agora? Deixa eu aumentar uma linha aqui para ficar mais centralizado. Tá? Vamos limpar. Acho que eu não sei se eu salvei. Deixa eu salvar. Salvei agora. Vamos executar isso. Beleza. E por que deu certo? Porque, por padrão, echo
IFS, entre aspas, né? Tá lá. Por padrão, espaço, quebra de linha e tabulação já são tratados, já são caracteres tratados pelo BASH como separadores de campos, tá? Então, isso aqui também funcionaria. Muito bem. Mas, e se viesse desse jeito? Como nós fizemos antes. Tá? A string já contém as quebras de linha. Fazendo as compras novamente, né? O que a gente teria? Olha lá, é uma string só, tá? É uma palavra só. É claro que eu poderia fazer aqui agora o seguinte, vamos ver. Por isso que eu queria mostrar para vocês isso aqui, tá? Vamos salvar e ver o que acontece desse jeitinho que está ali, limpando. Vamos ver o que acontece desse jeito? Olha lá. Isso aqui foi interpretado e teve o mesmo efeito de quando a gente colocou cada um desses itens numa linha separada, tá certo? E eu não precisei fazer o quê? Eu não precisei alterar o IFS. E é algo que a gente tem que tentar evitar sempre, tá certo? Nós já falamos da expansão de aspas, nesse modelo de expansão de aspas, com cifrão e aspas simples, e nós já vimos a alteração do IFS, tá? Agora nós vamos ver como é que o for vai percorrer os elementos de uma array. E eu criei aqui do lado um exemplo onde nós estamos criando uma variável indexada alunos, repara, está entre parênteses, correto? Então, cada um desses espaços aqui vai ser entendido como um separador de campo, né? E aqui nesse meu ciclo. Repara também que essa aqui é a expansão dos valores de uma array. Com o arroba aqui dentro, a gente tem a referência a todos os elementos, tá? A cada um dos elementos de cada índice dessa minha array. Vamos ver como é que o for vai reagir com a sintaxe escrita desta forma. Vamos salvar e vamos executar o teste for. Repara que ele reconheceu João, Maria, Luiz e Carlos como sendo cada um dos elementos. Será que é isso mesmo? A gente pode testar verificando os índices dessa array para ver se por acaso ele pegou certo ou se ele simplesmente quebrou o nome Luiz Carlos, tá? Assim, se Luiz e Carlos estiverem em índices diferentes dessa array, a gente vai descobrir. Então vamos lá, coloquei uma exclamação na frente, porque já falamos várias vezes em várias aulas diferentes que quando a gente coloca uma exclamação na frente do nome de uma array, quando faz referência a todos aos elementos dela, né, a gente tem uma lista de índices e não mais uma lista de valores, ok? Vamos ver como é que vai se comportar dessa vez o for. Vou deixar ali para comparar. Olha lá, 0, 1 e 2. Quer dizer que, do ponto de vista do for, ele está enxergando João, Maria e Luiz Carlos, entre aspas, como sendo 3 elementos distintos, 0, 1 e 2. Se em vez do arroba eu pusesse uma exclamação, o que aconteceria? Vamos verificar. 0, 1 e 2 da mesma forma. Está vendo que não tem diferença entre esses dois nesse aspecto. Vai ter diferença em outros aspectos. Tá? Então, salvei. Eu vou limpar aqui para repetir o teste anterior. Aqui é 0, 1 e 2. E sem a exclamação na frente, eu tenho 4 linhas retornadas ali. Aí é que entra um negócio que é até difícil de explicar.
Mas a primeira reação, a primeira solução que você vai encontrar em tudo quanto é fórum de ajuda, Stack Overflow e tal, é aquela sugestão de mudar o IFS. Por isso que eu falo que isso aqui nem sempre é necessário e a gente tem que entender cada caso. A solução vem essa, sem qualquer explicação, inclusive, né? Como é que se explica um negócio desse? Que o /n agora é que vai ser o separador de campo e por isso Luiz e Carlos vão aparecer numa linha só. Vamos ver. A solução funciona? Funciona. Mas para que eu tenho que mudar uma variável de ambiente para isso? Eu não entendo. Vamos fazer o teste aqui com os índices em vez dos valores. Ó, salvei 0, 1 e 2. Tá perfeito, funciona. Mas olha só que engraçado, né? O cara vai lá no Stack Overflow para escrever isso, mas e se ele fizesse só isso? Vamos limpar. Não vou nem limpar, vou deixar aqui para vocês compararem. Ó. Só que dessa vez eu tirei a exclamação e coloquei entre aspas a referência aqui à lista de alunos, que no caso é array, né? Olha lá, mesmo efeito. Tá? E eu não precisei alterar uma variável de ambiente para isso. Você está entendendo a importância da gente saber mexer com as aspas? E a gente evita muito trabalho dessa forma e não precisa ficar mexendo em coisas que não são feitas para serem mexidas em tudo quanto é situação. Tá? Aquele caso lá de separar campos aqui com vírgula ou ponto e vírgula, porque é assim que vem, por exemplo, de um dado lido no sistema, é perfeito. Você muda ali e resolve sua vida. Mas nesse caso aqui, não há necessidade disso. Tá certo? Bom, vamos comparar, vamos fazer o teste agora, vou tirar as aspas, que eu quero fazer o seguinte, eu quero os índices, tá certo? Então, aqui, em vez de nome, eu vou colocar I de índice, tá? I de índice, só que eu quero ver em alunos, desculpe, tem que ler um negócio aqui que não tinha nada a ver, alunos, tá? Eu quero que o eco mostre para mim o aluno, ou o nome, né, do aluno que corresponda ao índice que está sendo armazenado aqui. Ó. Exclamação é índice, tá certo? Vou até colocar assim, ó, eco aluno de índice I é aluno tal. Sem aspas ali em cima primeiro. Salvei. Agora eu vou limpar. Opa. Onde é que eu tô? Ah, ok. Gente, ó. Esqueci das aspas. Tá vendo como é que aspas é importante? Aquilo ali não era para ser um redirecionamento. Tá lá. Aluno 0, João. Aluno 1, Maria. Aluno 2, Luiz Carlos. Cadê as aspas aqui? Ó? Não precisa, porque eu estou trabalhando com os índices. Tá certo? Então, aqui não tem ambiguidade. Para array, Luiz Carlos é um elemento só, porque ele está entre aspas lá dentro daquela listinha. João, Maria, Luiz Carlos. Então, aqui nesse caso, eu tenho o valor direto. Tá? Completo e eu não preciso trabalhar nada nesse esquema. Então são várias alternativas que a gente tem e é assim que a gente trabalha com arrays, como listas de um loop for. Tá certo? Muito bem. Eu inclusive mudei o layout aqui agora porque o script ficou um pouquinho mais longo e é bom que a gente veja ele por inteiro. Aliás, eu vou até fazer uma outra coisinha aqui. Deixa eu copiar essa linha antes de começar a explicar o que eu estou fazendo. Aqui mesmo, estava certo. Aqui, antes de tudo, eu quero que ele desenhe essa linha para mim aqui. Tá certo? Tá legal. O que esse script aqui está fazendo? A gente já viu, lá no comecinho da aula, que isso aqui, no loop, corresponde a gente percorrer os números de 1 até 5, armazenando esses valores em N. Correto?
Então, a cada loop, qual é o comando que eu vou executar neste caso? Eu estou usando esse símbolo aqui. A gente já fez aqui no terminal, olha só. Isso daqui, nome do script, lá no comecinho, para criar um arquivo vazio para o nosso script, certo? Muito bem. Dando um ls aqui, ó. Agora o nome do script está lá. Tá? Mas o nome de script já existe, digamos, e a gente fez alterações nele, a gente não, e a gente sem querer criou um nome de script de novo, um arquivo nome do script de novo. Isso pode dar problemas para a gente. Tá? Então, para evitar... por que pode dar problema? Eu não falei, né? Porque isso aqui, ele está escrevendo nada, ou seja, um vazio, em nome do script. Se tiver alguma coisa escrita em nome do script, tudo isso, tudo que tiver lá dentro vai ser substituído por vazio. É a mesma coisa que reiniciar um arquivo vazio, tá? Ou apagar o arquivo e colocar de novo um nome para ele, vamos dizer assim. Tá? Eu estou apagando tudo que tem dentro desse arquivo, caso ele exista. Para evitar essa situação, a gente usa esse outro redirecionamento aqui para arquivo, que é chamado de append. Append significa, tá legal, se o arquivo existir e tiver alguma coisa lá dentro, coloca tal coisa no final do arquivo. E essa tal coisa, nesse caso aqui, é nada. Então eu estou pedindo para o shell escrever vazio no final de nome do script. E se o nome do script não existir? Vai ser criado um arquivo. Vamos testar isso aqui. Ó. Deixa eu remover nome do script. Tá? Vou limpar. E eu agora vou criar aqui o nome do script usando append. Vou colocar só nome para ficar mais fácil da gente... nome 01. Tá? Para ficar mais fácil da gente trabalhar com ele. Ó. Não existe nome 01, dei Enter, ls, e agora está lá, nome 01. Certo? Aí eu vou editar, ó, nano nome 01. Aí eu escrevo qualquer coisa, tá legal? Escrevi qualquer coisa, salvei e saí. Nome 01 já existe, certo? Aí eu vou criar e sem querer, eu esqueci que o nome 01 já existia. Dei Enter. Vamos fazer um nano, tá lá, vazio. Eu não quero isso. Então, certo? Salvei de novo, saí. Agora eu vou fazer o append e não mais a criação de um arquivo vazio. Então eu vou incluir zero, nada, nulo, no final do arquivo nome 01. Fazendo um nano, tá lá, o arquivo foi preservado, tá certo? Então, gente, essa aqui é a forma, vamos dizer assim, primeiro mais segura, mas também é a forma mais curta de criar um arquivo verificando antes se ele existia. Então, a gente poderia fazer um teste, ó, nome do arquivo, tá certo? E aí, fazer a criação de nome do arquivo. Desculpe. Mas isso aqui tudo pode ser resumido com o append, tá? Que é o redirecionamento para arquivo, onde a gente coloca no final do conteúdo desse arquivo o que tiver aqui à esquerda, tá certo? A saída de um comando vai para o final do conteúdo do arquivo. Tá? E assim a gente pode trabalhar com segurança. Então, isso daqui não vai alterar o conteúdo de nome 01 e se o arquivo não existir, ele vai ser criado. Tá lá. Tranquilo, gente. Isso aqui, então, é a forma mais segura de você criar um arquivo através do redirecionamento da saída para um arquivo, que é, no caso, é o direcionamento com append. São dois sinaizinhos de maior, ok? Limpando, deixa eu remover nome asterisco, tá certo? Isso aqui é o que a gente vai falar agora.
que é percorrendo nomes de arquivos, que quando a gente usa as expansões de nomes de arquivo. No caso, asterisco, interrogação e aquelas listas, certo? Então, o asterisco aqui, na verdade, vai completar com qualquer coisa ou nada esse início, nome, tracinho, zero. Por isso que quando eu dou esse comando rm, ele vai apagar todos os arquivos nome, tracinho, zero, alguma coisa. E foi o que aconteceu, tá certo? Muito bem. Sabendo disso, o que nosso script está fazendo? Então, contando de 1 até 5 e armazenando os valores em N, ele vai criar arquivo N. Arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3, arquivo 4 e arquivo 5. Através desse método aqui de redirecionamento de append, né, com append, que a gente acabou de ver. Tá certo? Então, ao final desse loop, fazendo um ls... Aliás, eu vou até fazer o ls em uma coluna só para ficar mais fácil da gente ver, né? Então a gente coloca ls-1, listando tudo que começa com arc. Podia colocar mas enfim, ou até arquivo inteiro, mas eu resolvi fazer aqui arc asterisco, porque eu tenho certeza que não tenho nenhum outro arquivo que não seja gerado dessa forma, aqui nessa pasta. Então eu vou fazer uma listagem desse arquivo, tá certo? E vou desenhar de novo os tracinhos. E depois de criados esses arquivos desse jeito, eu vou fazer uma operação que é muito comum, que é quando você quer mudar a extensão de alguma coisa, né, de algum tipo de arquivo. Eu tenho uma pasta cheia de JPEG, JPEG, e a gente quer substituir isso por JPG, tá? O loop for pode ser muito útil nessa situação. É claro que não é o exemplo aqui, tá? Mas é o tipo de coisa. O comando move, ele pode mover ou renomear arquivos, né? Então, basicamente, o que ele faria, num primeiro momento, é criar o arquivo N sem extensão, e nesse segundo momento, apenas para ilustração, gente, isso aqui não tem efeito prático, ele mudaria os nomes desse arquivo N para arquivo n.txt, tá certo? E faz uma nova listagem. Eu também quero que essa listagem seja em uma coluna só, mesmo que fique meio compridinha, tá? Mas vai ficar mais legal da gente visualizar, tá certo? Deixa eu salvar e vamos executar, então, teste for. Tá lá. Num primeiro loop, ele utilizou os números gerados aqui nessa expansão de chaves para colocar o 1, 2, 3, 4, 5. No segundo momento, ele usou a expansão de nome de arquivo, tá vendo? Ó? Em arquivo asterisco, eu poderia ser arc asterisco, dá na mesma, ele foi e expandiu isso aqui para todos os arquivos que começam com a palavra arquivo. E aí ele fez a alteração. Então, a expansão de nomes de arquivos também pode ser usada para gerar listas no nosso loop for. Tá? E esse último aqui, que é o percorrendo faixas numéricas, tá? Ou alfanuméricas, porque nós já vimos que nós podemos colocar letras aqui nas expansões de chaves, também nós já vimos lá no começo e novamente agora. Então, para encerrar essa aula de hoje, nós só vamos ver uma forma de controlar os comandos que são executados dentro de um loop for. Nós podemos interromper o loop a partir de uma condição ou fazer com que nada seja executado também a partir de uma condição. Na verdade, a condição ela não é obrigatória. Ela pode, essa interrupção ou essa continuação pode ser utilizada em qualquer ponto do for. Só que para ter efeito prático, normalmente isso vem antecedido de um teste de uma determinada condição. Mas, de qualquer forma, uma condição é muito interessante para controlar o fluxo, a continuação ou não do loop. Mas como é que a gente controla? Através de dois comandos, break ou continue. Os dois são comandos internos do shell, são built-ins. Então, o que o break faz? O break interrompe a execução do loop a partir de uma determinada condição e o continue não executa comandos e deixa que o loop continue, tá certo? Ele não executa nada, simplesmente você coloca ali para que nada seja feito enquanto uma determinada condição não for atendida, tá certo?
Muito bem. Então, aqui, ó, na sintaxe, eles ficariam basicamente assim. Lembrando, isso em termos práticos, tá? Porque a condição não é obrigatória. Depende da situação do seu script. Mas, normalmente, é uma condição e, caso essa condição seja atendida, executa um break ou vem uma outra condição e aí simplesmente não faz nada, só continua a percorrer os elementos da lista. E aqui eu coloquei no script 2 exemplos, onde nós percorremos os números de 1 a 10 e testamos para ver, nesse primeiro exemplo, se o número ele é maior ou maior do que 5. Então, se o número for maior que 5, esse comando teste vai retornar status 0, ou seja, sucesso. Portanto, o conector lógico E vai entender que você tem que executar o comando break. Mas, se não for, ou seja, enquanto isso aqui não for maior do que 5, o retorno aqui vai ser 1. E quando o retorno é 1, o status de saída do comando teste é 1, quem é chamado é o conector lógico OU, tá? Essas duas barrinhas. E, portanto, quem é executado é esse segundo comando, que é o echo N. N, lembrando, é o valor obtido durante o loop ao percorrer todos esses números aqui gerados na expansão de chaves. Muito bem. E o continue? Onde é que vai entrar o continue nessa jogada? Muito simples também, a mesma sequência de números, a mesma lista de números de 1 a 10, tá? Só que agora eu vou testar se o número ele é menor do que 6. Tá? Enquanto o número for menor que 6, isso aqui vai dar verdadeiro, portanto, o conector lógico E vai ser acionado para executar o comando continue. Tá? Ou, no caso de não ser menor que 6, ele vai executar o comando echo. Tá? Vamos ver isso na prática, executando os dois em sequência. Tá? Então, ponto barra teste for, e está aí. Essa primeira parte foi interrompida quando o valor de N foi maior do que 5, no caso de 6 em diante. Tá? Na verdade, não precisou chegar ao em diante, porque no momento que isso aqui virou 6, N virou 6, portanto, maior que 5, o comando break já foi chamado e o loop todo foi interrompido. Ele não chegou a passar pelo 7, 8, 9, 10. Tá? Então aqui o loop foi interrompido e ele passou para o próximo comando do script, que era o echo. Tá vendo? Ó, echo, tracinhos, fez isso aqui. E aí foi para o próximo loop, também de 1 a 10. Tá? Enquanto isso aqui era menor que 6, o que acontecia? Nada, porque tinha aqui o comando continue. Mas o loop não foi interrompido, ele continuou testando outros valores vindo dessa lista. Até que, em um determinado momento, o valor ficou 6. 6 não é menor que 6. Tá? Como 6 não é menor que 6, o que aconteceu? Ele deu falso, né? E a gente pôde executar o echo. Tá? Falso, conector lógico ou erro, status de saída 1, conector lógico ou comando echo N. E por isso, em todos os outros valores aqui da lista, 6, 7, 8, 9, 10, a gente teve o eco desse valor. Tá? Então, esse aqui, nesse caso, o continue não interrompeu nada, ele simplesmente não executou nada durante um determinado loop, tá? Durante uma determinada volta, tá certo? Ou ao longo de 5 voltas, no caso, né? Que foram os 5 primeiros números que eram, aliás, menores do que 6, tá certo? Por isso o resultado foi esse aqui na saída. Entendido, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. O comando for é um comando bastante útil, bastante utilizado, e vocês agora têm condições de pensar nas suas próprias soluções, nas suas próprias aplicações
desse comando composto, desse bloco de comando ou dessa estrutura de repetição, e também chamada de laço de repetição, chamada for. Nas próximas aulas nós vamos ver outros loops desses, o loop while, o loop until, tá certo? Mas esse daqui é o primeiro para a gente começar a brincar com scripts de gente grande, tá legal? Então, até a próxima aula. Abração!